Você já pensou em utilizar conceitos de Server-Driven UI para criar telas customizadas no seu aplicativo? Eu vou estar mostrando para você nesse vídeo a biblioteca CraftD, a versão Android Compose, e em 5 passos, em poucos minutos, você consegue implementar agora o Server-Driven UI no seu projeto. Então, bora comigo! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV. Eu vou estar mostrando para vocês a implementação do CraftD Android Compose e eu vou dividir esse vídeo em 2 momentos. Primeiro explicando toda a estrutura do projeto, né? E também depois disso eu vou estar explicando como implementar e utilizar o Compose em poucos minutos ali, em poucos passos. Você já vai conseguir fazer isso agora junto comigo no seu projeto. E se sobrar um tempo ali e não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer um apêndice de como você ainda pode aumentar o potencial do uso da biblioteca do Craft que fornece recurso para você. Mas antes disso, aquela parte mais tradicional, se você está curioso, quer implementar na sua empresa, já se inscreva no canal, vai sair alguns vídeos ainda sobre a biblioteca, de como você pode utilizar na sua empresa, se você quiser copiar, se você quiser fazer um fork, se quiser utilizar a própria biblioteca, é sempre bem-vindo para isso, beleza? Então vamos começar primeiro explicando a estrutura para vocês. Lembrando que isso vai servir tanto para modelo do Compose ou modelo do XML, então fica a teu critério que você for precisar utilizar. E caso você já tenha visto, eu vou estar utilizando alguns conceitos de Clean Architecture. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no Codando TV no qual eu simplifico muito a explicação das camadas, mas se você não sabe de nada mesmo, só para você entrar junto comigo aqui no nosso papo, tu está vendo uma pasta de Presentation, de Domain e de Data. Imagina que a de Presentation é a mais próxima do usuário, e faz sentido, tanto que todas as partes ali da biblioteca CraftD, já que é para montar telas dinâmicas de acordo com alguma fonte, vai estar mais na camada de apresentação o uso dela. Parte de Domain, onde ficam as regras de negócio, e a Data é onde vem os dados, né? Seja de um servidor ou alguma fonte ali que você esteja utilizando. E a de DI, vou deixar para um capítulo à parte, para deixar a independência, que também tem um vídeo aqui no Codando TV, mas vamos seguindo. Então, o que você pode imaginar que o CraftD vai ser usado toda na camada de apresentação. Eu sempre gosto de explicar de trás para frente, porque para mim faz mais sentido, pelo menos para mim faz mais sentido. Então, eu vou começar que também tem um canto ali que a gente vai utilizar o CraftD, que é mais na camada do serviço, que é como a gente precisa trabalhar num payload ou num JSON, eu preciso de um objeto para interpretar as características do meu JSON para a minha biblioteca em si. Então, eu vou mostrar primeiramente o JSON para vocês. Então, hoje, se você quiser utilizar o CraftD, mas pode ficar bem livre ali do jeito que vocês quiserem fazer algumas partes ali, vocês vão precisar de um array de componentes de valor, de chave e valor. O que eu quis dizer que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem trabalhar com um JSON que tem um array de componentes, vocês podem trabalhar com um JSON que tem as suas propriedades e dentro também tem um array de componentes. E a partir disso você consegue, enfim, atender suas necessidades para uma tela, para alguma coisa ali, para uma tela mais complexa que você precise. E esses 2 parâmetros é o que a lib precisa para poder interpretar, que é o valor e a chave. A chave nada mais do que um identificador para aquele JSON. Então, se eu preciso identificar aquele JSON, aquele componente daquele JSON, perdão, é o meu key. Então eu dei o nome de Codando TV Componente, que a gente vai criar um componente junto, tá? Para tu ver que pode ser o nome que você quiser. E lá, quando chegar na configuração do CraftD, vai fazer um pouquinho mais de sentido. E o meu valor é um texto, um text size e um text color X. Já vou chegar nesse ponto. Só que eu quero que você entenda é que o value, tanto aqui no primeiro, só tem 3 campos, e aqui tem um monte de campos e uma ação, chamado Action Properties. O que significa? Que o value ele pode ser qualquer coisa na configuração que eu quero propor para você entender. E é qualquer coisa mesmo. E tudo que tiver properties, simple properties, action properties, são objetos da própria CraftD que está fornecendo de graça para você. Ah, mas eu não quero usar. Tem como você manipular, mas alguns objetos você não vai ter como escapar, como é que action properties já está mapeado nos listeners dos componentes, beleza? Então eu tenho o meu JSON definido, que é um array de componente, que eu tenho o meu key e o meu value, e eu tenho 2 componentes aqui. Partindo disso, eu vou ter que ir para minha camada de data, tá, dá para ver, de service, e eu tenho uma lista de simple properties response. Eu criei um objeto de response e um objeto de aplicação, porque é uma característica que eu gosto de fazer nos projetos.
mas nada mais, nada menos que isso aqui é uma classe que tem um key e um n, que é um value, e é qualquer coisa mesmo, porque um pouquinho mais para frente a gente vai trabalhar como esse n se transforma no objeto que você quer. Então eu tenho isso aqui, na camada de repositório, fazendo do caminho de trás para frente. A minha chamada, né, no caso, pode ser qualquer coisa que você quiser, e eu converto para um objeto. Então eu estou convertendo para um objeto, que essa implementação a biblioteca já fornece de graça para você alguns recursos, então você não precisa se estressar. Você só precisa trabalhar de alguma forma com uma list de simple properties, response, se você quiser colocar simple properties normal, gosto do freguês, faz o que você achar melhor. Você converte, porque no final, de fato, eu vou precisar de um objeto de lista de simple properties que tem chaves e valores. E os valores pode ser o que você adequa ali no seu JSON com a sua necessidade. Indo nas camadas, eu vou precisar de um view model e eu vou precisar trabalhar em cima. A camada de domain, caso alguém me pergunte, como não vai ter regra, não vai ter nada, algo bem simples, eu não fiz. Só deixei mais ilustrativo também para você saber onde ficaria no seu projeto. Mas eu já vou começar a entrar na implementação de uma das ramificações Compose do XML. E agora a gente vai começar de fato a especializar um pouquinho mais na hora da utilização do CraftD. Então, eu expliquei a camada de repositório, a camada de domain aqui está mais como simbólica, porque não tive nenhuma regra necessária, mas no seu projeto, se quiser ter um zcase, interactor, aí faz o que você achar melhor. E na minha parte do Compose, eu vou estar explicando a implementação e explicar como você pode também instalar, né? No caso, baixar a biblioteca do CraftD. E para isso eu vou estar utilizando o nosso site, então se você não conhece, tem um site com toda a documentação completíssima aqui, eu espero que esteja, para estar te ajudando a como implementar no seu projeto. Se você olhar a documentação, quer participar do projeto ou quer ajudar na documentação, vale o convite para ti, o projeto é público. Só entrar, abrir PR, que ajudar a contribuir, que a gente avalia e tudo mais, tá? Já tem 6 pessoas participando, você pode ser uma delas também. Indo na parte de setup, na parte de Android, acredito que seja igual ali, que você já tem ali, vai ser igual para XML e para Compose, mas imagino que você já tenha isso no seu projeto. Você vai colocar o Maven central no seu series.gradle, e aí você vai ver as 3 ramificações de versões de CraftD. Tem o XML View System, que eu vou deixar para outro vídeo. Tem a do Compose, que de fato é um facilitador para você utilizar as coisas de Compose mais a inteligência do CraftD. E tem o Core, que é onde tem todo o mecanismo e a inteligência do CraftD, onde você pode deixar um pouquinho mais de liberdade ali e não utilizar 100% dos facilitadores que eu fiz, que isso talvez eu comente no apêndice se não ficar muito longo o vídeo, tá? Ou se você quiser, deixa nos comentários se você está interessado nisso e tudo mais. Tranquilo? Bom, então, vamos supor aqui que eu já acabei já baixando, mas só explicando para vocês. Eu peguei aqui, baixei a dependência, então eu vou no meu build Gradle do projeto. Antes eu fui no meu settings, cadê meus settings? Dentro do meu settings eu coloquei meu Maven central, tranquilo, né? Tá aí de boas. No meu build.gradle, coloquei os meus 3 da biblioteca mais para fins explicativos. Nada impede você usar os 2, porque às vezes um projeto é legado e é muito recente o Compose, você pode ter também o XML, faz parte. Mas aqui é só para ilustrar para vocês. E agora eu vou começar, de fato, a ensinar como implementa, seguindo o próprio site ali. Mas você precisa ter o conceito de 3 coisas. O primeiro deles é que se eu tenho o meu JSON aqui atrás, no caso aqui, eu preciso configurar ele para minha aplicação. Então, se eu tenho um botão, eu preciso fazer um button para poder ler os campos do JSON, né? Que no caso, o conceito que eu utilizo, mas também pode mudar o nome, se chama properties. Então, se eu tenho um botão, eu tenho o meu button properties. Qual a finalidade dele? É fazer todo o mapeamento que está aqui atrás do meu objeto. Ah, Rodrigo, eu quero colocar mais coisa. Fique à vontade. O único ponto que eu vou te dar uma dica para você tomar mais atenção ali é que como o conceito server-driven UI, as coisas podem vir qualquer coisa do back-end, você não tem 100% de controle disso, eu recomendo fortemente você sempre deixar tudo nullable no caso, e você tratar no seu componente, que eu já vou chegar nele, para você não ter nenhuma ação inesperada. Porém, caso agora eu esqueci de falar, mas caso você tenha um componente que o que não exista no mapeamento do CraftD, ele simplesmente vai mostrar um componente vazio e nem vai preencher a tela, fique tranquilo com isso. Então, primeira etapa na nossa documentação
é preencher o button properties, que já está aqui, eu não vou fazer, que não tem muito o que fazer. Pontos de atenção para o Compose. Como o Compose tem a necessidade ali de ficar recriando as telas, às vezes a gente não consegue controlar lá tão bem, eu estou garantindo a estabilidade disso para você e a imutabilidade do nosso objeto para a tela não ficar sendo recriada toda hora para ser mais performática. Para isso dar certo, você tem que colocar @stable e @immutable aqui no properties. Segundo ponto, então, que a gente vai precisar adicionar no nosso JSON, no caso, que já existe, então eu vou acabar pulando para não ser repetitivo. O terceiro passo vai ser você criar o seu componente. Então, no exemplo aqui eu tenho dois, vou mostrar o mais completinho e o não tão completinho. Eu tenho o meu button, craft de button, que é esse cara aqui, craft de button. Ele é um @composable. Alguns conceitos, tá? Até peço desculpas e deixa nos comentários. Eu vou acabar pulando que não é o foco desse vídeo e imagino que você sabe. Se não souber, deixa nos comentários que eu respondo ou gravo outro vídeo um pouco mais detalhado, tá? Então vai ser um @composable. Eu tô passando no button properties porque é um button, é o meu JSON tem o chave valor, esse valor é um button properties e o meu componente de botão vai ter um button properties. Acho que faz justo isso, né? Eu tenho o meu modifier, que é uma boa prática, e eu tenho o meu fallback aqui para estar retornando na ação do clique. Isso já vai fazer um pouquinho mais sentido mais para frente, tá? Aqui eu tenho uma linha qualquer, não importa, você pode fazer o que você quiser, mas nesse componente já pronto da biblioteca tem uma linha e um botão e um craft de text. Por que tem um craft de text? Só para vocês entenderem. Como eu criei já alguns componentes, se eu tenho um botão e o botão tem as características do text, não tem por que eu criar todas as condições do text. Então eu estou usando um encadeamento dos componentes. Pode ser uma boa sacada para você fazer e otimizar um pouco o código. Então o meu text, craft text, ele está mapeado com todos os tratamentos daqueles campos que o botão também tem e todos são nullables, então você está vendo que eu estou tratando todos aqui. É a recomendação que eu faço para você. Ah, Rodrigo, mas eu queria criar meu próprio componente. Eu peguei um exemplo aqui rapidão para a gente fazer junto. Eu tenho o meu botãozinho, que é o meu mais simple button, super simples. Só tem uma linha, um botão com uma ação de clique, esse clique é importante, já vou comentar para você. Cores, porque eu quis. Um modifier, que é só passando aqui, né, que é uma boa prática. E o texto. Então vai aparecer sei lá, inscreva-se no canal, que eu sempre esqueço, tá? E aliás, caso não tenha pedido algum outro vídeo que eu esqueço às vezes, se inscreve no canal se isso tá te ajudando e tudo mais, se vai fazer como te dar um insight ou colocar isso na sua empresa, pô, se inscreve no canal, dá essa força aqui pra gente, essa moral, que ajuda muito, beleza? Bom, voltando. Então aqui vai vir um inscreva-se, só deixa eu salvar, pra eu não esquecer depois e ficar com cara de bunda depois, beleza. Aí eu criei, então, o meu componente. Lembra que eu falei em algum momento que eu preciso de 3 coisas para funcionar o meu CraftD? O meu componente do CraftD? Foi o meu properties, o meu componente e agora o meu builder. E esse builder é o que vai estar associado com o mecanismo do CraftD. Então eu vou criar meu builder. Eu vou entrar no meu my builder, aqui pode ser. Eu vou criar com vocês até. Eu vou ter que herdar o meu CraftD builder, beleza? Então eu estou herdando o meu CraftD builder. Ele vai... É uma interface no caso, né? Ele vai exigir... exige que é composable, né? Já vou chegar no mérito. Ele pede para implementar o meu parâmetro key. Então, esse kit já vai ver que vai fazer sentido. Ó, onde eu coloco? Eu vou colocar ele aqui. Cara, Rodrigo, mas eu não gostei do que você fez, não. Eu prefiro criar um enum, deixar um pouquinho mais estruturado. Gente, faz o que vocês quiserem. É isso que a biblioteca fornece para vocês e por isso que tem essa liberdade, tá? Eu vou implementar um método craft. Esse método craft vai fazer um pouquinho mais sentido mais para frente. Ele precisa ser um composable, porque aqui ele vai executar um código composable, beleza? E aí vai começar um pouquinho ali das sacadas desse objeto, que é o quê? Eu preciso converter o meu N para o meu button properties. Eu tenho o simple properties, que ele é um N, que eu já falei. Então eu vou querer converter meu simple properties num button properties. Então eu tenho meu val button properties. Eu vou pegar meu modelo, que é o meu simple properties, pegar o value, que é o meu N, e a biblioteca fornece para você um recurso que eu utilizei uma outra lib embaixo, né, que no caso do JSON, para facilitar a conversão de qualquer coisa para o que você deseja. Para as outras plataformas está tudo igual o desenvolvimento, mas eu não consegui deixar tão sofisticado, tão facilitado ali para Flutter e para iOS,
mas o princípio é o mesmo. Só que no Android está mais simples, está mais fácil. Então aqui eu só quero colocar um button properties, beleza? Lembra meu componente que eu criei, que é o meu mais sample button? Ele aceita um button properties, então é meu button properties. E lembra aquele clique que estava como último ali parâmetro para justamente eu ter o fallback dele, esqueci o nome agora? Ele vai estar aqui e nele vamos supor que eu quero fazer um print ln das minhas coisas. Que coisas? Eu quero que quando a inteligência do CraftD Manager manipular tudo isso, eu consiga fazer funcionar por completo todas as ações de clique desse componente, e pode ser de qualquer componente. Ah, mas no meu componente, sei lá, text não faz sentido ter o clique. Não implementa, tá tudo bem. Mas qualquer componente vai estar preparado para estar retornando o meu listener, que é um CraftView listener, para quem vai estar controlando o mecanismo. Então, nesse caso, eu vou estar dando o button action properties, passando o meu listener invoke. Que eu estou falando assim, quando eu clicar, sendo o clique do botão, você vai pegar, esse cara tá nulo? Não. Você vai me trazer essas ações e você vai repassar para o meu listener, que depois ali o cara lá se vira, ali o CraftD Manager se vira para estar cuidando. Tranquilo? E falar nisso, acabei de falar do CraftD Manager, eu preciso associar o meu builder. Lembra que eu falei que tem o button properties, o componente, agora eu tenho o meu builder, que esse eu preciso linkar, né, no caso associar com a inteligência do CraftD Builder. Então eu vou na minha tela inicial, pode ser qualquer tela do seu aplicativo, eu criei uma initial screen e eu vou estar implementando para vocês com vocês agora. Então eu preciso fazer o quê? Implementar meu CraftD Builder. Eu tenho algumas coisas mais fáceis só para facilitar para vocês, tá? Já está meio copiado aqui, já está no esquema. Então eu tenho o meu CraftD Builder Manager. Só que alguém pode falar, não, Rodrigo, mas eu não gostei disso, eu quero colocar na minha gestão de dependência, trabalhar com o singleton. Gente, faz o que vocês quiserem, tá tudo bem, tá? O que você só precisa atentar que o nosso CraftD Builder Manager, ele tem já as implementações de alguns componentes, eu não vou entrar no código aqui que não é ideia. Ele já tem os componentes do CraftD Button, o text, o checkbox, tudo já pronto lá, só que não pode ser útil para você e provavelmente não vai ser útil porque você vai querer fazer o seu customizado. Então para isso você só tem que adicionar para o manager aqui, para ele falar assim, ó, agora você tem que ficar atento que existe um Compose Builder. Mas eu quero criar um novo. Vai ter o Escreva-se Builder. Vai ter o novo. Vai ter o Rods Builder. E por aí vai. E nisso você vai criando toda a cadeia e todo... melhorando ali, né, as opções que você tem para a inteligência estar funcionando. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu criei lembra que eu falei que a biblioteca do Compose tem um facilitador? Um deles é esse Craft Dynamic. Isso vai funcionar para todas as plataformas, tá? Mas no caso do Compose é igual. Então você vai ter que chamar o Craft Dynamic. Esse Craft Dynamic vai setar uma lista de properties. Lembra que eu falei que eu precisava de uma lista de properties? Já vou chegar na lista aqui. Properties. E eu preciso de um Craft Builder Manager, que eu estou passando ele agora. Se você quiser passar como parâmetro aqui, gestão de dependência, blá, 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 fica a teu critério, tá, gente? Beleza? E eu tenho o fallback dele, que é o meu Action Property. Então, aquele componente que a gente criou, que tem uma ação de clique, que eu passei para o meu Builder, e o meu Builder está associado agora ao meu Manager, o meu Craft Dynamic, ele entende que eu preciso fazer o clique desse botão. E a partir desse clique desse botão, eu vou simplesmente printar os logs que eu quero. Um Analytics da vida, enfim, o que você quiser utilizar. E se você quiser tratar individualmente cada componente, também é possível. Eu posso deixar para um modelo mais avançado a explicação, mas o que você sabe é o que pode ser feito, tá? Bom, tá faltando o meu Properties. O meu Properties está faltando porque a gente nem chegou na implementação do ViewModel. Mas só vou antecipar aqui, que também não vai fazer mal não. Então, eu vou ter no meu ViewModel o meu Properties, que eu vou chegar lá no meu ViewModel. Gente, lembra Activity, que Activity não tem nada da lib, tá? Você só tem um Compose que abre Material Theme e Initial Screen. Lembrando que o sample está lá no repositório completo para você estar utilizando lá, beleza? Como guia. Bom, abri o screen de novo. Voltando aqui ao meu ViewModel Compose, até aí eu acho que nada do que talvez fuja muito do dia a dia de vocês. Tem um repositório, ou user case, interactor, tanto faz, gente. Vai chamar no ViewModel e tá tudo bem.
E eu vou ter minha implementação disso. Eu vou ter o meu properties, né? Que é isso aqui. Beleza? Gente, só tô fazendo isso para agilizar, tá? Mas eu vou explicar. Esse property, só para um raciocínio. Se você quiser deixar público também, enfim. Mas é uma boa prática deixar um privado e um público para não ter ninguém ficar mudando e tudo mais, beleza? Então eu tenho um mutable state flow, que é para poder emitir lá para o meu compose, de um mutable list, porque o meu objeto é imutável, de um single property, que é o que eu falei que eu preciso. Não, Rodrigo, mas eu quero um objeto chamado home. Tá, tudo bem. Se dentro do seu home tiver uma lista de properties, no final a gente vai precisar dele. Tranquilo, mas pode ter um monte de coisa lá e tá do boa. E aqui é um persisting list, que é só tá passando uma lista vazia, só pra poder seguir. E aqui essas coisas de state in e tudo mais que eu vou pular, não é o foco do vídeo. E o grande ponto que é, simplesmente só vou fazer uma requisição, um load properties de um launch normal, fazer uma requisição e devolver a minha lista e atualizar, né, o meu estado para poder estar emitindo. Tu vê que no ViewModel não vai mudar nada do que você já faz, porque não tem que mudar mesmo, tá? E aqui, falta ser executado, então eu quero que se execute uma vez aqui na tela. Aqui. Ah, Rodrigo, se eu quiser fazer um real time com isso aqui, não sei se estou complicando. Dá, aí vai ter que mudar a implementação, mas no caso eu só quero que quando abrir o aplicativo, ele busque uma vez o meu ViewModel. Aqui, Load Properties. Beleza? E com isso, simplesmente com isso, acabou o desenvolvimento. Durante o vídeo eu vou falando os 5 passos para você implementar o CraftDG. Cria o seu componente Button Properties, o que você quiser Properties, que esteja de acordo com o seu JSON, então você vai ter que montar seu JSON. Cria um componente para isso, componente seu, utilizando Design System, o que você quiser. Utilizando Cria um builder, porque eu preciso desse builder para associar no Craft Dynamic. E o último, que é o quinto, é utilizar o Craft Build Manager para poder estar ligando no Craft Dynamic, mas você pode criar o seu próprio Craft Dynamic também. E já deu aqui um inscreva-se aqui no canal. Na minha ação de clique, apareceu minha categoria, meu label e tudo mais, e meu deep link. Então aí você consegue. Então, Rodrigo, você deixou pronto agora, vamos fazer funcionar de novo. Beleza, vou colocar deixa o seu like, se você gostou do conteúdo, e inscreva-se. E aqui eu vou colocar uma corzinha. Ixi, sou horrível pra cor, tô com medo de errar aqui. E aqui eu vou mudar um texto. Novo texto. E eu vou dar um salvar. Salvei. Vou executar de novo, porque eu teria que matar o app. Tudo. Apesar que só era matar o app, não precisa nem buildar. Novo texto, alguma ação, cliquei aqui, ó. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Beleza? Essa explicação que eu fiz ali, tive conteúdo de tempo, já deu meio longo ali o vídeo. Mas, se você tá aí comigo, forte, valente e curioso, eu vou explicar um pouquinho do apêndice, só para você ter um aperitivo, mas eu não vou estender muito. Mas qual é a possibilidade? O que eu fiz, basicamente, Craft de Dynamic. Eu criei um facilitador, que é o Craft Dynamic, só para tirar toda a utilização, tirar toda a abstração para você, que significa o quê? Pensa numa tela que eu trabalho com listas. Rodrigo, mas eu quero, sei lá, ter um card e embaixo ter minha lista de componentes dinâmicos. Mas meu card tem que ser fixo porque é muito complexo e papapá. Tudo bem. Cria a sua parte, sei lá, o seu header, digamos assim, só para modo de falar, né? É que não importa a ordem, mas se tu criar um header seu no próprio Compose, pode utilizar o Craft Dynamic e depois embaixo outros composables e tá tudo bem. E se você for olhar, o Craft Dynamic, eu utilizo o Lazy Column com uma lista de itens que eu passo um properties. E lembra o método .craft do builder? Pode ser do text, tanto faz. Tem o craft aqui. No final das contas, o meu manager vai saber quem é o meu builder, né? Qual é o builder daquele manager, no caso, e vazar um .craft. E tudo vai funcionar magicamente. Rodrigo, se eu quiser só utilizar todo o mecanismo que você fez, mas eu quero customizar meu Craft Dynamic, quero criar o meu. Você pode. Essa versatilidade que a gente fornece ali para você, porque a gente sabe que cada projeto tem um caso, cada projeto tem um depende, então essa versatilidade acaba ajudando muito para você tomar uma decisão, beleza? Acho que é isso o vídeo. Ficou um pouquinho mais denso do que imaginei, mas se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal.
tem os conteúdos de XML, de Flutter, de iOS, então vai acompanhando o canal do Codando TV e não deixa de perder cada novidade do CraftD. E se você quiser contribuir, é mais do que bem-vindo, é só mandar mensagem para mim, ou no Discord do Codando, ou abrir logo um PR lá que tá tudo bem. Fechou? Obrigado, viu? Valeu!